E aí, Trudes, eu sou o Dom Jurumelo, esse é meu dragãozinho, e você está vendo mais uma vez o canal do Dom Jurumelo. E bem... vocês verem o fundo da tela já vão dar uma tremenda uma alerta de spoiler. Recomendo que vocês não olhem, mas se olharem também dane-se. Não sou bom nesse tipo de edição, então... São minhas gambiarras da vida. Bom, eu tô começando esse vídeo aqui hoje em homenagem a um estereótipo muito conhecido de anime, principalmente dos jogos japoneses, que é o rival fodão, sabe? Sabe que sempre existe aquele cara que geralmente é o anti-herói, às vezes vilão, às vezes herói, mas geralmente anti-herói. Já me embananei todo. Um anti-herói, que às vezes é vilão, às vezes é herói, essas coisas. E que geralmente tem uma espécie de relação com o personagem, como se fosse uma espécie de irmão, rival ou algo do gênero. É meio difícil de explicar, mas eu acho que vocês estão entendendo, né? É um estereótipo bem comum em anime, mais comum ainda nos jogos japoneses. E o mais interessante é que esse personagem sempre acaba sendo mais foda que o protagonista. Tão mais foda que geralmente ele acaba sendo mais popular que ele. Então por isso, eu selecionei aqui 10 desses personagens que eu acho, bom, os melhores na minha opinião. Na verdade, eu não consegui lembrar de nenhum outro foda além deles. Então, tá aqui o vídeo, espero que vocês curtam. Eu vou falar de cada um. Começando aqui pelo Alucard, de Castlevania. Pra quem não se lembra, Alucard apareceu pela primeira vez em Castlevania 3. Ele originalmente era um chefão, que se você o derrota, ele pede pra se aliar a você pra acabar com Drácula. Sendo que na verdade ele é filho do Drácula. Seus poderes também são bem parecidos. O personagem não ganhou grande destaque em Castlevania 3 e ficou famoso mesmo quando estreou seu próprio jogo. Symphony of the Night para o PlayStation 1, considerado por muitos o melhor Castlevania de todos. E um dos poucos que você não joga como um membro do clã Belmont. Jogo que eu recomendo, assim como Castlevania 3 também é muito bom. Enfim, é um personagem sério, com um jeito de cavalheiro, um toque de classe e uma história até complexa. Talvez até meio emo, mas interessante. Que justamente é um personagem que, de certa forma, ainda ama o pai, mas que, por não concordar com ele, se vê forçado a lutar contra ele. Algo mais ou menos como Luke Skywalker, sei lá. Enfim, um personagem muito legal. É muito estiloso. Joguem Symphony of the Night e vocês vão ver. Segundo. Em primeiro lugar, se você falar que esse cara é o Gary Carvalho, eu vou te mandar tomar no... Bom, você não está completamente errado. Esse personagem é o Green. O personagem no qual o Gary, do anime Pokémon, foi baseado. Ele é um personagem do jogo. E lá sua personalidade não é muito diferente da do Gary. Bom, com uma exceção. O Gary no anime é meio falastrão. No jogo, o Green, apesar de ter uma boca gigante, a reputação dele vinga essa boca. O cara é realmente muito fodão. Inclusive, ele conseguiu se infiltrar, assim como você, na Corporação Silph, aparentemente vencendo um monte de membros da equipe Rocket. E também consegue se tornar o campeão da Liga Pokémon antes de você. Ele é aquele personagem que está sempre um passo na sua frente e você tem que lutar contra ele para superar. Se não me engano, até a Torre de Lavender ou até o SSN já conseguiu capturar 40 espécies de Pokémon. Tem um texto que ele fala isso. E basicamente isso resume o personagem. Ele está sempre a um passo à sua frente, está sempre chegando na sua cara. Uma coisa interessante é que acredito que esse seja o único personagem que não apareceu como jogável em nenhum jogo oficial. O que realmente é triste, né? Acho que a Nintendo não pensou muito nesse tipo de flexibilidade. Apesar de que... Bom, o Red também é muito foda e sinceramente o Green tem aquele jeitão meio babaca, sei lá. Mas ele é legal. Diria que inclusive que dos rivais que eu vi de Pokémon ele é o melhor. Mas enfim, vamos pro próximo. Knuckles. Eu sei o que vocês vão falar agora. Ah, por que não coloca o Shadow?
Ah, por que não coloca o Silver? Ah, por que não coloca o Metal Sonic? Fácil. Knuckles foi o primeiro. Bom, tudo bem. Metal Sonic veio antes dele. Mas foi o primeiro a realmente se popularizar, ficar famoso entre os fãs. E por causa disso ele aparece em praticamente todos os jogos. E sinceramente, esse bichinho é foda. Quem jogou Sonic 3 se lembra perfeitamente do quanto a gente odiava esse carinha. Toda vez que a gente chegava no final de um nível, ou no meio dele, ele inventava alguma porcaria de armadilha pra tentar atrapalhar a nossa vida. E cara, como ele era bom nisso. E finalmente acabou virando um chefão em Sky Sanctuary. Um dos últimos níveis do jogo. Um chefão não muito difícil, mas ainda assim estiloso. A partir do Sonic Knuckles, ele se torna um personagem jogável e começa a ficar ainda mais interessante. Ele é capaz de planar e escalar paredes. É um personagem um tanto teimoso, bastante inclusive. Não se dá muito bem com o Sonic, apesar de tecnicamente eles serem amigos. E apesar de muitas vezes ingênuo, ainda mais com o Eggman, ele já mostrou vários sinais de inteligência. E principalmente sua força sobre-humana. Bom, tudo bem. Ele não é inteligente só no anime, no desenho Sonic Boom. Lá ele é burro pra caramba. Inclusive é essa a piada dele. Mas em qualquer nível, eu diria que esse personagem é muito estiloso e muito foda. Além de aparentemente ele ser rapper. Bom, tanto que eu lembro que na enciclopédia, por exemplo, chamaram ele de Equidna dos Manos. Na hora, né? Enfim, eu amo o Knuckles, sempre amei. Inclusive é por isso que eu nunca perdoei Sonic 7 AM por não ter ele. Meta Knight. Eu acho que vocês... Não sei quantos dos meus fãs aqui conhecem Kirby. Eu fiz um gameplay dele esses dias. E bem, Meta Knight se destacou originalmente por aparecer em Kirby's Adventure, do Nintendinho. O segundo jogo da série e o primeiro spin-off. Considerado também o melhor jogo de todos. No remake para Game Boy Advance, um jogo ainda melhor, que é o Nightmare at Dreamland, ele inclusive se torna um personagem jogável no modo especial, o modo Meta Nightmare. E bem, o bacana dele é que ele é geralmente um personagem sério, numa franquia geralmente tão infantilizada, bobinha e feliz. Aparece esse cara com um ar até mal, digamos assim. Personalidade também bastante inflexível. Inclusive, ele se torna vilão em um modo de jogo justamente porque ele não aguenta mais um modo preguiçoso que as pessoas em Dreamland tocam a vida. Ele queria estabelecer a ordem lá. Então, e por outro lado, ele já ajudou Kirby várias vezes. Então, justamente um personagem dual, um cavaleiro da ordem, digamos assim. Eu sinceramente gosto muito dele. Ele foi uma das razões de eu ter dado uma chance para jogar Kirby, especificamente Nightmare Dreamland, justamente para jogar com ele. E sinceramente, até hoje eu adoro o modo dele. E olha só a aparência dele, cara. Tipo, eu acho que não tem um personagem que tem um. Vou mostrar eventualmente. Que não tem uma aparência foda, estilosa e épica. Tá? Eu acho que um rival de videogame sem uma aparência épica não é um rival de videogame de verdade. Sério mesmo. Max. Eu acho que esse aí vocês não devem conhecer porque ele apareceu muito pouco na franquia Bomberman. E de fato, talvez pudesse colocar um personagem talvez como Plasma Bomber, Perry Bomber, ou mesmo o Bomberman Negro. Mas eu acho que eles não se encaixam muito bem. Bomberman Negro, ele de fato foi um rival, mas só no comecinho da franquia de Bomberman, quando a maioria das pessoas ainda não conhecia os jogos. Eu não conhecia. Plasma Bomber raramente se aliou ao Bomberman. Ele é mais um vilão mesmo, apesar de ser um personagem estiloso. Eu realmente gosto muito dele, mas eu não lembro de ter visto ele se aliando ao Bomberman. Freddy Bomber... ela tem mais cara de uma femme fatale, sabe? Uma namoradinha do mal. Tipo a Mulher Gato. Eu acho que iria bem. Max, por outro lado... Bom, vamos começar pela própria aparência, né? Convenhamos. O que é isso aí? É um Darth Vader, velho. Isso é um Darth Vader. Tipo, olha o capacete, o visor, a capa. Isso é muito estiloso. Ele já começou no jogo como herói. Apareceu em Pokémon... Não, em Bomberman Max.
sendo que ele era o protagonista na versão Challenger. E o Shirobon, protagonista principal, estrelou a versão Champion. Blue Champion e Red Challenger, isso. Aparentemente já foi um vilão em um jogo, eu acho, eu não sei, lembro qual. Na verdade só acompanhei pela Wiki, foi mal. Mas sei também que ele foi um vilão no desenho, no anime, Bomberman Jetters, contrariando o atual comportamento dele. Inclusive, em Bomberman Tournament, ele acaba sofrendo uma lavagem cerebral de Brain Bomber. E, por um curto período de tempo, ele se torna um vilão, mas sofre lavagem cerebral. Ele originalmente não é um Bomberman, ele é um ciborgue. Ele nasceu humano, mas foi modificado como ciborgue para ganhar as habilidades de um Bomberman. Então, os poderes dele são os poderes de um Bomberman típico. Solta bombas, etc. E, aparentemente, é tão mais habilidoso que o Shirobon. Enfim. E outro personagem estiloso. Gosto muito dele. Ah, e ele também foi um samurai quando era humano. Só para efeito de curiosidade. Ah, esse eu gosto. Miles Edgeworth. Bom, eu acho que... Não sei quantos aqui devem conhecer a franquia Phoenix Wright Chase Attorney. É basicamente uma espécie de tesouro oculto da Capcom. Ela é muito pouco conhecida, ainda mais no Ocidente, sendo que no Ocidente só lançaram, se não me engano, 5 jogos. Todos eles para o Nintendo DS. E o último deles, inclusive, estrelado pelo próprio Miles. Ele tem um jeitão, sei lá, de Mauricinho, talvez. Um homem culto, de classe e fodão. Ele ficou famoso, inclusive, por ser um promotor de justiça que nunca perdeu um caso. O primeiro caso que ele chegaria a perder seria contra o próprio protagonista, o Fênix. E a partir daí os dois deixariam de ser inimigos, apesar dele ter tentado jogar o Fênix atrás das grades. E se aliariam na maioria dos casos, mesmo em tese no tribunal eles ficando de lados opostos. Inclusive eles já se ajudaram em muitos casos. Ele é um personagem extremamente inteligente, como eu disse, estiloso também. E até bastante carismático. Existem 2 jogos lançados no ocidente que você pode jogar com ele, sendo o Phoenix Wright 3, que você joga com ele em apenas um pedaço do último caso, e o jogo próprio dele, que é Investigations. Essa série do Miles Edgeworth, no Japão, ela virou uma trilogia, mas infelizmente aqui no Brasil, aqui no ocidente, não saiu nem o 2 nem o 3. Então, foi uma sacanagem. Eu queria muito jogar o Investigation 2. Dizem que estão traduzindo, faz um tempão que eu não acompanho esse projeto. Talvez até já tenham terminado. Mas enfim. Outra franquia que eu recomendo bastante, Phoenix Wright, só que você vai ter que saber inglês. Eu acho que não tem em português ainda a tradução de fã. E é um jogo que não é como Super Mario Bros. Precisa de texto. Muito. Sem texto você não consegue jogar, nem entender o jogo. E para Mega Man temos um empate. Então, eu pensei, quem é seu verdadeiro rival? O personagem que às vezes age como herói, que às vezes age como vilão, que você não sabe nem os verdadeiros propósitos dele, que foi às vezes leal ao Dr. Willy, mas que também já ajudou o Mega Man várias vezes. E que é mais estiloso que o próprio Mega Man. Cara, escolhe. Proto Man, Bass. Os dois são assim. Eu pessoalmente gosto mais do Proto Man. Eu acho ele mais estiloso. Também é um personagem mais inteligente, mais complexo. Ele é basicamente um filho que se sentiu traído pelo pai e ficou com rancor dele, né? O Dr. Light. O Buzz é basicamente uma espécie de Vegeta na saga do céu. Ah, eu quero provar que eu sou o mais forte. Ah, e é só isso que importa. Eu mato quem estiver na minha frente, blá 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 blá. Tanto que os principais objetivos dele é, paradoxalmente, matar o Mega Man e matar o Dr. Willy. Sendo que tecnicamente isso não faz sentido nenhum. Mas ele só quer provar a sua própria força. Enfim, eu acho... Por isso eu acho o Buzz meio xarope. Apesar da roupa dele ser muito foda. Ai, esse até me deixa triste. Eu pensei um pouquinho a respeito dos personagens de Final Fantasy. Eu acho que esse se encaixa melhor. Vincent Valentine. Ele me deixa triste porque eu não consegui desbloquear ele em Final Fantasy VII.
Eu consegui a Yuffie, mas ele é difícil. Ele realmente é um personagem que é bem provável que você precise de detonado para pegar o Tito Cujo. Enfim, assim como todos os outros personagens aqui, quase todos, né? Ele ganhou um jogo próprio. Se não me engano, não sei se é o Advent. Agora, agora eu não sei se o Advent era com ele ou com o Zack. Mas eu lembro que tinha um jogo que você jogava só com ele. Enfim, a história dele é meio obscura. Sabe-se que ele tem alguma rixa contra Sephiroth. E no Final Fantasy VII, essa é basicamente a única coisa que mostra. Aparentemente, assim como o Alucard, ele deve ter alguma coisa de vampiro. O Alucard é meio vampiro, na verdade, né? Isso que você encontra ele no caixão e parece que ele tá dormindo naquele caixão faz um bom tempo. E pra isso não bastasse, o cara ainda usa uma arma. Cara, quantos vampiros vocês já viram usando uma arma? O Blade tecnicamente é meio vampiro, né? Foda-se, ele é estiloso. Ih, falei palavrão de novo, que droga. Enfim, um dia ainda vou jogar Final Fantasy VII de novo e vou desbloquear ele. Eu me sinto até envergonhado de ter que usar detonado para conseguir essas coisas, mas sinceramente esse personagem é muito difícil sem detonado. E eu já li mesmo, então eu já sei, não faz diferença nenhuma ler ou não ler. Continuemos. Então, como eu disse, lembra quando eu disse que todos os personagens aqui têm uma aparência estilosa menos um? Aqui um. Não é, convenhamos, o Wario é feio. Feio pacas! Mas isso não muda o fato dele ser um personagem estiloso. Ele apareceu inclusive no jogo que eu já trouxe aqui, em Super Mario Land 2. Como basicamente o desgraçado que roubou o castelo do Mario. Alguns dizem que eles são parentes, possivelmente primos, mas o que se sabe é que eles são antigos conhecidos. A partir daí, a partir de Super Mario Land 3, ele começaria a sua própria franquia. Que se destacaria principalmente no Game Boy. Apareceu no Virtual Boy, também, acho que não me engano, no Wii. E o mais interessante de tudo, o objetivo dele não é salvar uma princesinha. É grana. Todos os jogos que eu vejo, o Wario tá atrás de grana. Seja para comprar um castelo novo, seja só porque ele gosta de grana mesmo. É buscar moedas, buscar tesouros. Enfim. O Wario se resume nisso. E sabe, é legal, porque você vê bem. O Mario se mata pra quê? Pra salvar o mundo? Pra conseguir uma menininha? Quer dizer, nossa, que bom moço, né? Ou que... Ó, das duas, uma. Ou ele é muito bom moço, um heróizinho típico, Sir Galahad. Ou ele é um escravo da mulher dele, né? Então, de qualquer forma, putz, grila. Que babaca. O Wario não, pô. O Wario quer grana. De fato, no Wario Land 4 ele até consegue uma menininha, mas dane-se, ele quer a grana. Tá? O que importa é a grana. E é isso que faz legal. Quer dizer, quem não se sacrifica por grana? É o sentido do capitalismo, não? Como diria o Dalai Lama, sacrificar a saúde para conseguir dinheiro. E acho que chegamos ao nosso último e na minha opinião, meu favorito. Zero Mega Man X. Assim como o Mega Man original teve dois rivais, é claro que o X ia ter o seu próprio. Olha, eu vou ter que explicar ele, desculpa, não tem como explicar ele sem spoilers. Ele foi criado como uma arma absoluta pelo Dr. Willy, o último dos Robot Masters. Sendo que aparentemente ele seria o robô mais poderoso de todas as gerações. Seu poder só se rivalizaria com o do próprio X. Os quais, inclusive, são postos à prova, principalmente em Mega Man X5, em que acontece o famoso duelo dos dois. Originalmente como deuteragonista, quase sempre agia como herói. Se tornou um personagem jogável em Mega Man X3. E um personagem... Mas só pôde realmente estrelar o jogo a partir do 4. Em que você poderia jogar só com ele. E no 5, você poderia revezar entre os dois personagens. Depois disso, ele ganhou sua própria franquia como a Saga Zero. E... Bom, ele sempre foi um dos personagens favoritos, tanto da Capcom como do próprio criador Keiji Inafune. E dos fãs. Dentre os quais incluo eu mesmo. Assim como todos os personagens, ele tem uma aparência muito estilosa.
Apesar de ter gente que falar que ele parece uma menina, mas é intriga da oposição. Ele é foda, tá? Não zoem ele. Bom, ai, me perdi. Bom, como eu disse, a ideia original dele era ser um anti-herói. Inclusive, ele começa a história antes do Mega Man X1 como um vilão. Inclusive, é ele que acaba causando a guerra dos Mavericks. No entanto, ele acaba perdendo o potencial do seu vírus e acaba se tornando um herói. Sendo que ele pode voltar a se corromper em Mega Man X5. Vou parar com os spoilers aqui. Enfim, ele é um personagem muito estiloso, fez muita coisa, principalmente, diferente do X, ele já pegou um monte de menininha. Ele já namorou a Iris no Mega Man X4. Já fez a... Qual que é? É a cientista lá do Mega Man Zero. Se apaixonar por ele, esqueci o nome dela. Tá na ponta da língua. Cell, uma coisa assim. Esqueci. Acho que termina com El. Mas aquela menininha, você sabe. Ela se apaixonou de ficar com pernas bambas. E também a auxiliar dele, Mega Man X2, ficou apaixonada por ele eventualmente. O cara é muito foda. Se bem que originalmente ele só namorou mesmo a Iris. A história dos dois é até fofinha. Se vocês acompanharem Mega Man X4. E também triste. Inclusive outro jogo que eu já passei aqui, né? Recomendo vocês jogarem ele do começo ao fim. Principalmente como Zero. O enredo é muito bom. Como Zero. O enredo como X é uma droga. É muito genérico. Enfim, eu acho que podemos parar o vídeo por aqui. Eu já mostrei todos os 10 personagens. Espero que o vídeo não tenha ficado confuso. Eu me embananei bastante nele. Eu não sei editar, então. E é isso. Eu acredito que dos jogos que eu falei aqui, das franquias, eu recomendo todos. Inclusive, acho que todas as principais franquias japonesas estão aqui. Com pouquíssimas exceções, como Street Fighter ou Zelda. Nessas eu não consegui pensar mesmo em nenhum personagem que se encaixaria. Ou talvez algumas franquias têm personagens até demais. Mas então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem, se inscrevam no meu canal. Vou ver se consigo ser um pouco mais assíduo com os vídeos. Deem like se realmente gostaram do vídeo, seria um grande favor. E é isso, a gente se vê. Eu sou Dom Jurumela. E boa noite.